Boa tarde, colegas parlamentares que nos acompanham no plenário, em seus lares, através da TVL Internautas. Gostaria de iniciar meu pronunciamento solicitando as fotos ali da reunião que tivemos ontem na comunidade da Rua Pedro Kraus, no Worcester, na Igreja Assembleia de Deus, a qual agradecemos pelo espaço cedido, onde, juntamente com a Associação de Moradores, o Conseg Worcester, dos representantes da Odebrecht Ambiental, antiga Foz, apresentou-se aos moradores um projeto viável, uma opção para se resolver o problema das residências localizadas nas chamadas cotas baixas, ou seja, residências que ficam abaixo da rede de esgoto implantada pela empresa e que precisam de bombeamento para levar o esgoto de suas casas até a rede. A opção que se apresentou, além de ser possível e muito mais barata para os moradores, foi uma opção construída após muito diálogo com a empresa, onde tratativas feitas pelo nosso gabinete, pela Associação de Moradores, pelo Conseg do Worcester, levaram à elaboração de um projeto que foi apresentado aos moradores na noite de ontem, onde, no final da ligação de todas as residências por uma rede coletiva, feita através de canos de PVC pelos moradores, a Odebrecht fará o bombeamento até a rede ali na rua Itajaí. Registro aqui a disponibilidade da empresa de buscar viabilizar essa opção, bem como de ter se colocado à disposição dos moradores para orientar como fazer essa rede assim que os moradores se mobilizarem para a execução. Fotos na sequência das obras do Ambulatório Geral da Velha, que tem buscado acompanhar o andamento. Infelizmente, para variar, vereador Marcelo, o prazo estabelecido para a entrega da obra não será cumprido. Ontem ainda falava com o Ivo, lá no AG, e ele me relatava que isso já foi passado para eles. Enfim, lamentamos que esse fato também, esperamos que agilizem ao máximo os trabalhos, não sei se irão parar agora no final do ano os trabalhos, mas estamos aí, ou se continuarão tocando a obra. Só sei que os transtornos são grandes com essa obra em andamento. A parte antiga precisa passar por reformas e nós estaremos acompanhando, cobrando essa obra, e com certeza é muito importante para toda a Grande Velha, que há muito tempo víamos reivindicando, ainda quando presidimos o Conselho Regional dessa região, e que conta com recursos federais, também de emenda do nosso deputado federal, Décio Lima. Fotos na sequência, lá da Rua Vale do Céu, que lá no Texto Salto, estive lá ontem pela manhã conversando com os moradores insatisfeitos com a atual administração, com promessas que lá foram feitas do passado e do presente. Pude ver também o agradecimento e uma placa colocada, ali está a placa colocada pelos moradores no início da rua, agradecendo a atual administração pela pavimentação, que era para ser feita, inclusive, iniciada no primeiro semestre desse ano, mas, infelizmente, o Papai Noel vai passar no Vale do Selk, na poeira e na lama. Conversei lá com a senhora Marli, com seu esposo, Popular Bimbo, como assim é conhecido, com o pessoal lá na facção. Eles me relatavam os sofrimentos de viver nessa rua, me relataram a indignação da pavimentação não ter sido feita ainda, onde, como vereador aqui nesta tribuna, estarei cobrando, e outros vereadores também, para que essa obra saia do papel o quanto antes. Mas estive em outras ruas e bairros da cidade, quero aqui comentar, conversando com moradores, com inúmeras famílias que esperam também por outras melhorias em seus bairros. Por exemplo, lá na rua Cristiano Karsten, o problema relatado é a falta de calçadas, a insegurança para os pedestres. Inclusive, me relataram que essa prioridade, inclusive, já foi apresentada ao Executivo, onde solicito que o Poder Público, através do departamento responsável, faça uma campanha nessa rua, orientando os moradores, proprietários de terrenos e empresas que façam as calçadas, conforme prevê a lei municipal, onde, em últimos casos, cabe a notificação para que isso aconteça. É o que pede os moradores. Falei lá com a senhora Rosita, seu esposo, tem as fotos ali, Ari. É a senhora Asta, moradora lá da Rua Campo Mourão, nessa comunidade ontem, e foi o que me pediram. Na sequência, passei também pela Itopavazinha, conversando com os moradores do loteamento Atlanta, que pedem a limpeza e roçada nas ruas desse loteamento, pedem a presença da Secretaria de Serviços Urbanos. Conversei com a dona Hélia, tem uma foto lá, eu acho, com a dona Hélia conversando com ela, a esposa do seu Alfredo. Enfim, os moradores cobrando lá também atenção no loteamento Atlanta. Estive na Rua Araranguá, tem as fotos aí na sequência também, conversando com os moradores, entre eles a senhora Rose, onde o mato está tomando conta das ruas, o problema antigo naquela tubulação que passa pelos terrenos de moradores, que causa infiltração nas propriedades, e vários problemas ainda não foi resolvido. Na administração passada iniciaram as obras visando a solução desse problema com a relocação dessa rede pluvial pela rua, mas após as eleições as obras pararam e, segundo os moradores, depois foram recolhidos, inclusive, vereador Veneza, os tubos que lá estavam depositados para a continuação das obras. Parece, inclusive, que pela atual administração. O presidente da Associação de Moradores, a senhora Maria, tem sempre nos cobrado e falado desse problema, onde até o momento o Poder Público não se manifestou. Aliás, essa comunidade precisa, inclusive, de atenção e muitas outras melhorias lá também. Continuando, estive no Jordão, tem as fotos ali, fui verificar como estava, a pedido dos moradores, da pavimentação da rua por lá, ou seja, a continuidade da pavimentação. Infelizmente, só poeira e dias de chuva, lama, logicamente, e promessas também, segundo os moradores com quem falei. E o povo continua pedindo a pavimentação. Na mesma região, lá, estive lá na Rua Hermann Bayer,
onde o povo pede a implantação de uma linha de ônibus, pelo menos alguns horários naquela comunidade, horários de aula, enfim. Reclamam da falta de coleta de lixo em algumas transversais, embora paguem pela coleta no talão de água. Tem uma foto lá conversando com o seu Vilmo, com a sua esposa, lá na rua Hermann Bayer, com quem falei, e também falei com demais moradores naquela localidade. Na sequência, tem fotos aí da construção da passarela para pedestres lá na rua Bernardo Reiter, onde a obra da nova ponte ainda não começou. Estamos acompanhando o andamento de cada ação lá realizada que visa a realização dessa obra importante, que também conta com recursos do governo federal. Infelizmente, apresentamos propostas, ideias, sugestões para que fizessem uma passagem também para veículos de pequeno porte, automóveis. A princípio não foi acatado e os moradores, apesar da construção dessa passarela, estão indignados pela grande volta que vão ter que dar de muitos quilômetros aí para acessar as suas residências, acessar a escola, posto de saúde, acessar a Ultramares do Rio, tendo que passar lá pela Guilherme Perner e Rona Hoff, enfim, para poderem chegar lá na rua José Reuter. Inclusive, podem acontecer algumas manifestações por parte da comunidade nesse sentido, infelizmente, embora a gente considere que essa obra é importante, reivindicada há tanto tempo, vereador Beto, e a gente sabe que precisa acontecer também para o bem da comunidade. Mas, para não dizer que não falei de algo positivo, solicito um minuto, presidente. Trazer as melhorias lá no... Um minuto, Vossa Excelência. No Morro da Figueira. A gente esteve acompanhando também essa semana. Tem as fotos aí, Ari, das melhorias sendo realizadas lá também no Morro da Figueira. Tem as fotos aí. E o convite para algumas agendas comunitárias nesse final de semana. Domingo, dia 16, acontece o costelaço lá na sede da Associação de Moradores do Loteamento Primavera, no bairro Água Verde, promoção do nosso amigo Valdir. Aí está o convite, que convida todos para participarem no domingo ao meio-dia. Na Nova Esperança também, na Igreja São José, também no domingo terá um costelaço, convite de toda a diretoria lá da igreja. Está aí o convite também da comunidade. E no sábado também, na Associação de Moradores da Velha Pequena, a eleição da nova diretoria da Associação de Moradores, das 8 às 17 horas. É importante a participação também de todos os moradores da área de abrangência neste sábado, lá na Associação de Moradores da Velha Pequena. E, por fim, o convite que chegou agora à tarde ainda do presidente da Associação de Moradores da Rua Fritz Bruck e Transversais, também convidando para este domingo uma churrascada lá na sede, na Associação de Moradores, na Rua Austrália. Está aí o convite também do seu Armelindo e de toda a diretoria da Associação de Moradores da Rua Fritz Bruck.